Quando você ouve o termo educação holística, o que vem à cabeça? Muitos acham que tem a ver com algo místico, ou até mesmo uma filosofia hippie. E a gente está aqui hoje justamente para desmistificar tudo que tem em volta dessa educação holística. E para isso estamos aqui hoje com a Bia, coordenadora dos anos finais da Wish School e atelierista. Olá, Bianca, é um prazer estar aqui com você hoje. Então, antes de falarmos sobre o que é, queria saber o que não é educação holística, Bia. Bom, a educação holística não é nada místico, nada ligado a nenhuma religião, nada mágico, né? Nenhuma filosofia hippie, como você mesmo disse. Pelo contrário, ela é fruto de muitas inspirações pedagógicas e de muito estudo que a gente buscou ao redor, né, do mundo e ao longo de todos esses anos com o Wish School. E por que a Wish optou pela educação holística? Só uma educação focada na mente, né, nessa parte acadêmica dos estudantes, não dava mais conta desse mundo complexo que existe hoje em dia, né? A gente entendeu que era necessário olhar, sim, para todos os outros eixos do ser humano e tudo aquilo que o compõe, para que a gente pudesse ter, então, seres humanos melhor desenvolvidos ou desenvolvidos de maneira integral. Diferentemente de outras escolas, num formato mais tradicional, que optam por priorizar apenas esse conhecimento mais acadêmico. Então me conta, Bia, como é que funciona a educação holística? Bom, a educação holística, ela é fruto de uma filosofia, uma abordagem, né, que entende o ser humano como um todo. Então, holos, né, holístico vem de holos, que significa inteiro. Então, é uma abordagem que compreende que o ser humano precisa ter todos os aspectos ali do seu desenvolvimento considerados. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente desenvolveu um mapa holístico, que a gente chama, em cima dessas abordagens holísticas, dessa filosofia holística, que ele é composto por 5 eixos: mente, mundo, relações, espírito e corpo. Então, a gente busca, em tudo que a gente faz aqui dentro, compreender esses 5 eixos para que a criança possa atingir, de fato, esse desenvolvimento integral. E é muito interessante que a gente sempre vê que em tudo tem mais de um eixo ali envolvido, né? Às vezes a gente tenta separar por cada eixo, mas sempre tem 1, 2, 3 juntos, né? Hoje mesmo a gente estava vendo as crianças fazendo uma atividade de folha, né? Que normalmente numa escola tradicional seria todo mundo sentado na carteira, mas que eles estavam no playground, estavam deitados na rede do playground, no pneu. Então, estava o corpo ali envolvido junto com a mente, né? Com certeza. Essa, inclusive, é uma das premissas da educação holística, que todos esses eixos estão, de alguma maneira, interconectados, né? Não são caixinhas separadas, mas sim se relacionam o tempo todo. E é importante contar também que a ideia da educação holística se aplica não só com os estudantes, mas também com a nossa equipe pedagógica e também com as nossas famílias. Então, a ideia de entender, né, o ser humano como um todo, ela é desenvolvida aqui com os nossos alunos, com os nossos estudantes, mas também em parceria com as famílias e, ao mesmo tempo, nas nossas formações pedagógicas. Então, todas as formações que a gente tem com os professores, com os colaboradores, elas também são pensadas de maneira holística, de modo a desenvolver o que a gente gostaria de desenvolver com os estudantes. E na prática, Bia, como é que isso acontece no dia a dia? Bom, um dos exemplos que a gente pode dar é com relação ao PAP, que é uma espécie de agenda do estudante aqui no dia a dia. Então, a rotina dele, a gente chama de plano de aprendizagem pessoal. E esse PAP, ele é pensado para contemplar todos esses 5 eixos do nosso mapa holístico. Então, onde vai estar esse corpo, né, em todos os momentos ali do dia, ou ao longo da semana, como é que a gente enxerga esse eixo corpo, se a gente vai ocupar um espaço específico, quais espaços esse estudante vai ocupar ao longo da semana ou ao longo do dia dele, para que ele não fique sentado o dia inteiro numa carteira, né, ouvindo alguém falar, o que é uma coisa que nenhum de nós mais é capaz de fazer por tantas horas, né, nesse mundo. E também ao longo do semestre como um todo, né, nos projetos, nas sequências didáticas, nos territórios do saber, em todas as propostas e provocações que a gente trabalha com eles, a gente tenta sempre pensar nesses 5 eixos do mapa holístico e assim promover nessa prática do dia a dia essa intersecção entre esses eixos. Um outro exemplo bacana de dar também é com relação às avaliações. A gente busca sempre realizar uma avaliação do estudante de maneira contínua, formativa, qualitativa, né, e que contemple também todos esses eixos. Então, a gente busca não só avaliar o estudante pela mente, né, pelos conteúdos, pela parte acadêmica. A gente busca observar também como é que estão as relações, a gente conversa muito com eles a respeito disso, a gente tem tutorias individualizadas com os estudantes, em que os professores, tutores tratam de assuntos do dia a dia, das relações com os colegas, com os próprios professores, com a família. A gente
realiza muitos momentos de socioemocional também, onde a gente consegue trabalhar com os estudantes questões de saúde mental, questões de autoconhecimento. Então, tudo isso, de alguma maneira, está interligado e vai acontecendo nesse dia a dia e é pensado e também observado para que seja avaliado e replanejado na prática para que a gente pense em propostas que vão cada vez mais ajudando a desenvolver esses estudantes. E, Bia, é uma coisa que muita gente fala, né, que não é muito conhecida, a gente não escuta muito falar de educação holística, né? Por que isso? Eu acho que tem uma coisa da educação mais tradicional ser feita há tanto tempo, né? Todo mundo, ou quase todo mundo, foi criado dentro desse formato e as pessoas não se questionam muito sobre isso, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente observa as coisas serem feitas do mesmo jeito que sempre foram feitas, sem que isso seja questionado. Mas, na verdade, a gente vê muitas iniciativas ao redor do mundo, no Brasil e em São Paulo também, com pedagogias transformadoras, inovadoras, e isso está cada vez mais aflorando e essas escolas estão se conectando, porque as pessoas estão olhando o que está acontecendo no mundo, né? Os resultados que a gente tem tido dessa educação mais tradicional e que isso não está dando mais conta, né? Muitas crianças medicalizadas, com problemas de saúde mental e tudo mais, e entendendo que é preciso uma pedagogia nova, né? É preciso uma abordagem nova, um novo olhar para a educação, e a educação holística vem para isso, né? Vem para suprir essas demandas do século XXI. Muito interessante, Bia. Bom, nosso papo está chegando ao fim, queria agradecer a sua presença aqui com a gente. E para quem está nos assistindo ou ouvindo, a gente pede para que vocês nos enviem sugestões de pauta, o que vocês gostariam que a gente conversasse, para vocês entenderem melhor sobre a Wish School. Não esqueça de ativar as notificações no YouTube. E para quem prefere ouvir o nosso bate-papo, você pode escutar lá no Spotify no Pode Ser Diferente. E siga a gente também no Instagram. Até a próxima!